Mais uma mensagem da série A Misericórdia Acordou Primeiro. Hoje nós vamos falar sobre tratando a rejeição. Você pode sentar-me aqui. Tratando a rejeição. Juízes, capítulo 11, versículo de 1 a 11. Juízes 11, versículo de 1 a 11. Diz assim a palavra: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos como você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Amém? A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. Mais comuns. Sentir-se colocado de lado é algo que machuca e deixa marcas. Essas marcas perseguem durante anos as pessoas. A pessoa, quando é rejeitada, às vezes ela fica durante muitos anos com essa marca. E isso fica condenando-os a um estado de permanente medo, tristeza e revolta. Não há quem não tenha passado por alguma experiência de rejeição. Quem aqui já passou por alguma experiência de rejeição? Quem aqui nunca passou por uma experiência de rejeição? Nunca na vida, nem quando criança, infância, nada? Contudo, para algumas pessoas, dependendo do significado para o momento de rejeição e todo o contexto de repetições disso acontecendo, a rejeição pode se tornar profundamente traumática. Profundamente traumático. Isso passa a representar um sério problema para a autoestima e um sério problema em relacionamentos. Tem pessoas que têm dificuldade extrema de se relacionar por causa de um momento de rejeição no passado. Quais são as marcas da rejeição? Jefté era rejeitado e aparentemente marcado com um destino para ser infeliz. Se a gente olhar a história de Jefté, e eu gosto muito dessa história, eu gosto muito porque é uma história puramente humana. Está falando de um ser humano aqui, raiz.
Jefté era rejeitado e aparentemente marcado para o destino da vida dele para ser infeliz. Seu pai, para começar, era muito importante. Possuía riquezas, tinha uma projeção social. Parece ser um israelita privilegiado. Esse era o pai de Jefté. Mas o texto rapidamente desconstrói uma família perfeita. O texto rapidamente desconstrói uma aparente calmaria e coisa boa e perfeita. Rapidamente o texto aponta para uma situação real da família, as suas perspectivas reais. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Rapidamente o texto, e não nessa versão, numa versão anterior, fala assim: era Jefté gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. E essa palavra porém é uma palavra pequena, mas com grandes implicações na vida de Jefté e na vida de muitas pessoas. Muitas vezes ela aparece como uma estraga-prazer, jogando por terra os nossos sonhos e anulando todas as disposições que nós consideramos favoráveis. Existia uma palavra chamada porém na vida de Jefté. E esse porém no caminho de Jefté foi terrível para a vida dele. Será que existe algum porém no teu caminho também? Jefté, homem valente, gileadita, de uma família boa, porém filho de uma prostituta. E esse porém foi determinante para que a vida dele tivesse como destino, humanamente falando, de fracasso, de tristeza, de rancor, de descrédito, de infelicidade. Será que aqui, ou pela internet, ou por aqui, tem alguém que tem um porém no meio do caminho? Tinha tudo para dar certo, porém aconteceu tal situação. Tinha tudo para dar certo, porém tomei tal decisão. Valoroso, filho de um cidadão influente, porém a sua mãe era prostituta. Isso significa, primeiro, seu nascimento não estava nos planos de seus pais. Primeira coisa que significa esse porém. Porém, filho de uma prostituta. Primeira coisa, o seu nascimento não estava nos planos de seus pais. Quantas pessoas de repente aqui ou em casa, quantas pessoas nós conhecemos que são marcadas porque não era uma expectativa do seu nascimento, dos seus pais. Quantas pessoas foram fruto, foram filhos do acaso da cabeça dos pais. Quantas pessoas são filhos de um momento de loucura dos pais. Quantas pessoas são filhos indesejáveis. É só você caminhar, você vai ver a história das pessoas. Muitos de vocês estão conhecendo a história agora, mas independente dos que eu conheço, que eu não conheço, quem conhece a história de fato é Deus. Mas eu olho o plenário aqui, eu te vejo, eu não consigo ver nenhum problema na tua vida, a não ser que você conte a sua história. E assim tem sido histórias e histórias. Você vai ver a trajetória de alguém de 30 anos, de 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. É marcada às vezes por tragédias, por situações, e uma dessas tragédias começa no ventre. Começa no nascimento. Conheci pessoas que são um milagre de um quase aborto. Conheci pessoas que são milagres que foram dados à adoção.
Então, em algumas pessoas isso gera marcas e outras não. Mas aqui no caso de Jefté, o seu nascimento não estava nos planos dos pais. Foi fruto de uma loucura. Foi fruto de um relacionamento de um homem influente com uma prostituta. Segundo, o que esse porém representa é que o seu nascimento tinha um símbolo de transtorno para ambos. Não é apenas rejeitar. Não é apenas caramba, agora veio. É um transtorno. Isso se torna físico em mim como pai, físico em mim como mãe. Isso se torna emocional, isso se torna algo assim que eu transmito esse transtorno, porque é alguém indesejável no seu nascimento e na minha convivência. Eu não quero conviver com essa criança. É um transtorno para o pai, pela identidade, pela imagem, e é um transtorno para a mãe, por causa da vida que ela levava. Olha só o ambiente e o contexto de Jefté. Terceiro, esse porém na vida de Jefté. Mesmo antes de vir à luz, ele já era rejeitado. O feto, apesar de não se expressar na fala, apesar do feto não se comunicar, ele tem condições de ter percepções e sentimentos. Eu chamaria isso de prenúncio das marcas na vida de Jefté. Eu lembro que quando a minha esposa estava grávida da Camilinha, nós tínhamos um outro cachorro. Era o Billy, né? O nosso cachorrinho, que agora está na casa de parente. O Billy era pequenininho, veio pra gente, era filhotinho. Minha esposa ficou grávida. E a Camilinha, desde o ventre, é cheia de personalidade. Quando a Gabi pegava o Billy para ficar acariciando e brincando, o que tinha de sacudir ali no ventre era uma coisa impressionante. Ela socava a barriga da Gabi. Tipo assim, tira esse cachorro do colo que é meu. Eu estou brincando aqui, mas ela sentia alguma coisa. Tanto é que quando tirava, parava. E às vezes quando ela estava agitada, quando ela estava muito agitada, eu começava a cantar: Camilinha, Camilinha, bonitinha do papai. Aí ela parava. A barriga parava. Ela não socava não, ela chutava. Ela gostava de chute. E até hoje, quando ela vai dormir com a gente assim na cama, a coisa que ela mais gosta de fazer é chutar. Foi assim, olha, vou botar para jogar um futebol. Mas era fato isso. Era só ela ficar inquieta, ela ficava inquieta quando alguém ou alguma coisa tomava o colo da Gabi, ou quando ela estava inquieta com alguma coisa, um volume muito alto da TV, alguma situação, eu cantava baixinho. Camilinha nasceu, mostrei aqui a foto dela pegando meu dedo, né? Quando a Camilinha nasceu, eu fiz que nem o Rei Leão, né? Ergui assim, lá no hospital em Xerém. E falei: Senhor, essa aqui é sua, totalmente sua. Eu humanamente não tenho condição de criar um filho. Ninguém tem. Ninguém tem. Não há manual para isso. Mas eu quero colocar nas suas mãos que ela seja forte na terra. Por que eu falei isso, né? E ela começou a chorar. Quando começou a chorar, eu cantava: Camilinha, Camilinha, bonitinha do papai. Ela ficava quieta. Depois de nascer. Então, o feto, a criança mesma, ela tem sentimento, ela sente. Tem criança que nasce uma agitação e a mãe teve uma gestação conturbada de brigas,
Quantas pessoas a gente vê assim, marcada por briga, por discussões, por rejeição. Mulheres que se tornaram mãe solteira porque o marido não rejeitou, e aquela rejeição sendo colocada como sintomático. Tem situações em nós, algumas doenças que são geradas, que são psicossomáticas. Elas começam aqui e vêm até o corpo. Pessoas começam a se coçar, pessoas começam a ficar com pressão baixa, doente, tensa, e começa a gerar outras doenças em virtude disso. Por quê? Porque não se sentir inserido numa situação de amor provoca em nós tristeza. Não se sentir inserido numa condição de carinho, de afeto, provoca em nós uma profunda tristeza. Quantas famílias são marcadas por ter sido tirado disso, sendo colocado de lado. Então Jefté, o seu nascimento não estava nos planos dos pais. O seu nascimento tinha um símbolo de transtorno. Mesmo antes de vir dar luz, ele era rejeitado. E quarto, ele foi escorraçado, quando ele já era um rapazinho, pelos irmãos mais novos. Porque os irmãos mais novos olharam para ele e falaram o seguinte: ele é fruto da perdição do nosso pai. Ele é fruto daquilo que a gente não quer como família. Ele é um símbolo do erro. Ele também é uma pessoa que vai pegar das nossas finanças. Ele é uma pessoa não grata. Não queremos ele com a gente. O juízo é: em nós há a perfeição, em nós há a santidade, mas nele não. Então queremos ele fora de casa, com consentimento do pai, com consentimento de todo mundo. Jefté é escorraçado de casa. E ele sai. E as consequências da rejeição em Jefté, ele é provocado nisso uma auto-rejeição. Ele se anula e acredita em todo aquele mal que é lançado sobre ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Maldição só pega quando o receptor aceita. Maldição só pega quando o receptor entende que aquilo dali é uma verdade. Maldizer, maldito. O poder não está de quem joga. O poder está de quem recebe. Se você que recebeu aquilo e internizou como verdade, de fato, maldição pegou em você. E Jefté começou a se auto-rejeitar. Realmente, eu sou um bastardo. Realmente, eu não sou digno de estar aqui. Realmente. E quando ele começa a internizar a mentira como sendo verdade, aquela mentira se torna uma verdade. E não há quem tire isso dele. Porque criou cultura, criou uma forma de pensar e ser. E com essa auto-rejeição ele começa a rejeitar ajuda. É o segundo ponto, ele rejeita os outros. Por essa auto-rejeição, ele tem uma forma de proceder que ninguém pode se aproximar com carinho, que ele acha que aquilo dali não é real. Então o relacionamento de amigos não existe mais. Relacionamento para casar, isso então não vai existir. Porque a rejeição, maldição que ele aceitou como verdade, de fato se tornou verdade de tal forma que deformou o ser humano Jefté. A forma pelo qual ele foi criado foi deformada. Deixa eu falar uma coisa para você: Satanás quer deformar você. Satanás quer deformar o ser humano. Porque ele sabe que Deus, quando criou, falou: ele é bom. Isso que eu fiz é bom. Você é bom. Amém, igreja? Sabe o que aconteceu com Jefté? Ele ficou revoltado. Vou ficar revoltado. Saiu de casa, saiu de Gileade, saiu da família, saiu de tudo. E ele foi para a terra chamada Tobi.
E ele chegou lá revoltado da vida. Porque a verdade que agora está na vida dele é que ele não precisa ser mais certinho. A verdade porque ele não é um certinho. Porque ele não é mais digno de Deus. Ele não é mais digno de estar com pessoas corretas. Já que eu sou rejeitado, eu serei o rejeitadão mesmo. Já que eu sou rejeitado, eu serei o revoltado. Já que eu sou o rejeitado, eu vou assumir o papel do erro. E ele começou a andar com gente leviana. Ele começou a assaltar em bando. Ele começou a fazer o mal. E hoje dá para entender, a Bíblia nos mostra a história de Jefté, para você entender aquelas pessoas que estão andando armadas, aquelas pessoas que estão assaltando, aquelas pessoas que estão vindo fruto da rejeição. Grande parte delas se sente rejeitadas, auto-rejeição, e acaba provocando uma revolta muito grande. Hoje eu peguei um motorista de Uber, indo para o cemitério, e a gente estava conversando, falando sobre o fim de todos nós, que é o cemitério, e ali eu estava apresentando Jesus para ele. E ele concordando comigo, ele falou assim, mas tem muitas pessoas, essas pessoas agora estão procurando mal, a sociedade está procurando a maldade, está procurando a violência. Aí eu falei assim, existem os que procuram, e existem aqueles que não conhecem a verdade chamada Jesus Cristo. Para alguns precisa apenas conhecer. Outros estão procurando, outros precisam conhecer a verdade que liberta, a verdade que tira toda a rejeição, porque ele pode não ser aceito por aqueles que estão perto, ele pode não ser aceito pela sociedade, ele pode não ser aceito pela família, mas ele nunca será rejeitado por Deus. Então esse Jesus pode transformar a vida de um ser. Tem pessoas que procuram o mal, e tem pessoas que se tornaram o resultado do mal porque não conhece o bem chamado Jesus Cristo. Jefté fugiu para a terra de Tobi. Tobi era um principado aramaico situado ao leste do Jordão. Era um deserto. Olha, preste atenção nisso, gente. Tobi era um deserto. E isso reflete bastante o estado emocional de Jefté, como era o seu coração. Sabe que eu cheguei à conclusão? Que às vezes nós tomamos o local, nós tornamos aquele local um retrato da nossa alma. Quantas pessoas em depressão você vai ver a casa dela está toda acabada? Quantas pessoas você conhece assim? A pessoa está triste, ela trabalha arrumando a casa dos outros, arruma a casa dos outros. Ou então ele é um pedreiro de primeira ponta. Ou ele faz um trabalho, executa, tudo bem, mas ele não está bem. E ele faz o seu local de moradia um local qualquer, de qualquer maneira. Quantas pessoas a gente conhece assim? Parece que o local é um retrato da sua própria alma. Eu lembro de uma vez que eu tive lá em Auma, quando eu era pastor jovem, eu tive que entrar numa casa. Tudo escuro, cheirando mal, roupa jogada, tudo jogado. Eu tive que resgatar aquela pessoa para a vida primeiro. Eu tive que abrir a janela. Ei, vamos embora. Olha a poeira, levanta, vamos tirar isso aqui, vamos tirar aquilo outro. Que eu olhei a casa é o retrato, uma foto da alma daquela pessoa. Simplesmente eu me entreguei, qualquer coisa serve. Acabou o sentido da vida, acabou o sentido da roupa, acabou o sentido da arrumação, acabou o sentido do cheiro, acabou o sentido da percepção, o que é nojo não existe, aquilo que é... E acabou uma pizza jogada lá há 3 dias. Jefté procurou o deserto para habitar quando ele saiu da rejeitado. Era o retrato da alma dele, um deserto com homens violentos. Ele enveredou pelo caminho do crime, formou um bando dos quais tinham o mesmo tipo de amargura e se sentia bem com isso. É um bem que todo mundo fala que se sente muito bem, mas um vazio muito grande. E eu já ensinei aqui à igreja, todos nós temos um vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós.
Todos. Juntos passaram a assaltar caravanas. Os viajantes, os pequenos povoados, espalhavam o que sentia. Eles estavam espalhando aquilo que na verdade sentia: medo, terror. Então, quando você vê uma pessoa armada em bando, não sei o quê, na verdade aquilo daí é uma expressão do que ele tem por dentro: medo, pavor, terror. E a forma de expressar é tentando superar isso. Tira do bando, coloca sozinho, isolado. Veja quem é o ser humano. Mas algo maravilhoso, e aqui eu vou caminhar para o fim, aconteceu na vida de Jefté. E eu acredito que algo maravilhoso acontece na vida de todo mundo, amém, irmãos? Algo maravilhoso, vai ter um momento do norte, do rumo. Eu sei que tem pessoas que têm uma quantidade de oportunidades maiores do que outras. Tem pessoas que só têm uma oportunidade em toda a vida, mas ela consegue agarrar essa oportunidade. Tem pessoas que têm 50 oportunidades na vida e não conseguem agarrar nenhuma delas. Jefté teve uma oportunidade de mudança, e a mudança foi radical. Os amonitas brigando com Israel e foram até ele, lembraram dele. Jefté, vão correr atrás dele, porque apesar de toda a rejeição que ele recebeu, ele tem valor. Olha só, nós expulsamos porque era a pessoa não grata, mas era não grata pelo que ele representava, não pelo que ele é. Olha. E aí ele acredita que ele não tem valor. Ele acredita não pela representação que está na cabeça dos outros. E aí pessoas estão perdendo a vida, perdendo 20, 30 anos da sua vida, indo em caminhos completamente errados e ruins, por causa do que os outros pensam a seu respeito. Por causa do que os outros fazem a seu respeito. E ninguém se pergunta de quem de fato eu sou. Eu sou o que os outros dizem que eu sou? Aí vem a resposta à rejeição de Jefté. Jean Paul Sartre, um grande filósofo, que diz uma frase interessantíssima e fala assim: não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com o que os outros fizeram de você. Não importa o que os outros fazem, o que os outros falam, o que os outros pensam. O que importa é o que você faz com isso. Você vai internizar a palavra que está sendo lançada para você? Você vai internizar tudo isso que os outros pensam ao teu respeito, mas você sabe quem você é diante de Deus? Você vai se tornar a imagem e semelhança dos outros? Ou você é a imagem e semelhança do teu Deus Criador, Todo-Poderoso, que te formou e falou: é bom, tem valor, tem perfeição a ser gerada dentro desse coração? Qual é a palavra que nós estamos ouvindo? E aí vem os 6 pontos, que eu vou falar aqui para você. Primeiro, precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida. Sairmos do estágio de vítima e irmos para o estágio de agente da vida. Vamos sair do estágio de vítima da vida. Jefté se vitimizou. Jefté saiu, realmente, eu sou isso que eles estão falando que eu sou. Então quer saber? Eu vou tomar a forma disso, eu vou ser isso mesmo. Ó dia, ó vida, ó meu Deus, tudo acontece comigo. Eu sou o menor dentre todos, eu não tenho condição. Essa vítima, enquanto você estiver se vitimizando e você não assume a responsabilidade da sua vida, aí sim você vai ser escravo do mal. Segundo, precisamos entender que Deus nos conhece desde a eternidade. Portanto, estamos nos planos de Deus. Você pode não estar nos planos do pai, da mãe, do colega, do amigo, da faculdade, mas você está no plano de Deus. Deus te conhece desde a eternidade, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Existe alguém que sabe o que você pensa, que sabe o que está no teu coração, se é algo bom ou ruim.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, fala a respeito disso. Um Deus que te conhece desde a eternidade, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Terceiro, precisamos entender que Jesus também conheceu a rejeição. Isaías 53:3. Jesus também foi rejeitado, foi açoitado, foi colocado de lado, mas ele sabia quem ele era. Ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem quem eu sou em ti. Nada do que estão fazendo, nenhum cuspe desse, nenhum açoite desse muda. Nenhum açoite desse vai deformar quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu serei aquilo que a Bíblia diz que eu serei. É a Bíblia, é a palavra de Deus que determina quem eu sou. É a criação, a formação, tudo aquilo. Isso sim eu creio, acredito, e isso que eu sigo. Isaías 53:3. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens. E foi rejeitado. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Mas esse ao qual foi rejeitado venceu a morte. Esse ao qual foi rejeitado rasgou o véu. E esse ao qual foi rejeitado nos deu o direito de estar diante do Pai. E o nosso pecado, todos eles foram perdoados. Ele sabia muito bem quem ele era, o que ele podia fazer, o que ele estava fazendo. Ele era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus da minha vida e da tua vida. A formação dele fez com que ninguém, ao tentar deformá-lo, se tornasse deformado, porque ele assumiu a forma de servo e mesmo assim foi fiel na cruz. Aleluia. Precisamos entender que a rejeição nada tem a ver com o nosso real valor. Nada tem a ver. Você viu aqui? Ele tinha valor, por isso que foram atrás dele. A rejeição às vezes não tem nada a ver. É que se alguém o rejeitou, esse problema não é seu. Alguém te rejeitou? Alguém tem rejeitado você? Alguém tem jogado palavra de maldição contra você? Alguém tem olhado você de uma forma? Queria deixa eu falar uma coisa para você. Esse problema não é teu. Por que você está segurando? Devolve para quem é. O problema é dele. Por que você pega um problema que não é seu? Por que você está guardando um problema que não é seu? Isso é roubo. Devolve o problema para quem não é seu. O problema é dele. Ah, fulano está achando isso de você. O problema é de fulano. Não é meu? Por que eu vou carregar esse problema agora? Ah, ele me deu mais um problema para carregar. Vai, mais um problema. E eu não sou isso pelo qual está dizendo. Ah, fulano fez isso. O problema é dele. Não é meu. Então toma. Aqui, o problema daqui, toma. Quinto, precisamos entender que Deus transforma a rejeição a seu favor. Os tempos de baderna foram úteis para Jefté aprender a lutar. Ele foi para baderna. Não é que Deus queria que ele fosse para baderna. Não é que Deus queria que ele fosse saltar. Mas já que isso aconteceu na vida dele e ele foi livre da morte, agora pega isso e utiliza no exército. Jefté se tornou um grande general de Israel. Por último, sabe o que isso quer dizer? Só para terminar esse quinto, que as coisas que você aprende na luta, na batalha do dia a dia, vai ser útil para você um dia. E por último, Jefté entrou na história como um dos principais generais de Israel, cujas façanhas foram contadas de geração a geração.
A pessoa que aceita a rejeição e se anula, ela não entra para a história nem do seu próprio filho. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você quer que a sua história tenha valor de fato aqui na terra? Então não aceita a rejeição que está sendo lançada. Trata isso no teu coração e na tua vida. Cura isso de uma vez por todas. Joga o problema para quem é de direito. E vive a tua vida na presença de Deus, aceitando aquilo que vem da parte dele. Porque hoje, nessa noite, o Senhor te ergue. Hoje, nessa noite, o Senhor fala, você tem valor. Hoje, nessa noite, o Senhor está falando, não é por causa do que você é que as pessoas te perseguem. As pessoas podem te perseguir por vários motivos, mas eu sei quem você é. Você é de valor. Toma posse daquilo que é seu, como eu falei aqui na oferta. Toma posse daquilo que é seu. Para tomar posse é ousadia, é erguer a cabeça, é fazer da parte dele. Fala, eu sou filho de Deus e dele não sou rejeitado. Eu sou filho de Deus e ele me enxerga, ele me ergue, ele me direciona. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso e assim eu vou viver os dias da minha vida. Você pode ficar de pé nessa hora. Você pode ficar de pé e fechar seus olhos e falar com Deus isso. Deus, muito obrigado, Pai. Começa a agradecer a Ele. Começa a agradecer pela vida que Ele tem te dado. O Senhor quer te mostrar agora que você tem valor. Então para de ir fugir para Tobi, para de ir para o deserto, para de ir para o lugar, caminho que é totalmente fora da presença de Deus. Para de se anular, para de se isolar, para de se entristecer, para de se colocar como vítima. Seja agente da tua vida, toma o controle dela, faça algo acontecer na tua vida. É emprego que está faltando, então corre atrás. É paz que está faltando, então procure a paz que excede todo entendimento. Não gera guerra dentro de casa. Traga uma palavra boa para as pessoas que estão no seu lugar. Olha, faça a diferença. Não aceita que Satanás tente fazer na tua vida, porque ele quer te deformar. Não vá para Tobi, não vá para o deserto. Não deforme a tua vida e a tua casa. Faça a tua vida na presença do Deus Todo-Poderoso e saia daqui cheio da presença dele. Pai querido, em nome de Jesus, não queremos buscar mais a Tobi, não queremos fugir, não queremos aceitar a palavra de maldição lançada. E, ó Pai, nós queremos agora nessa noite a palavra que foi direcionada aqui, que toda palavra forjada contra os seus filhos não prospere, que eles vejam, Pai, a oportunidade que o Senhor vai lançar, coisas grandes e maravilhosas, que eles enxerguem isso e tome uma postura como Jefté tomou. Que a história dele seja marcada não pela infelicidade, mas que seja uma história marcada por uma postura tomada ao seu lado para prosperar nessa terra. A vida passa rápido, mas acreditamos, ó Pai, que enquanto a vida tiver, nós podemos gerar vida em nossas vidas. Cuida dos seus filhos, leva em paz, ó Deus. Que essa palavra tenha sido forte no coração, em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.